Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando vivemos o chamado do Senhor, os sonhos de Deus se tornam os nossos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que seria esse chamado? É quando nós conseguimos ouvir e aceitar tudo aquilo que Deus diz. Mas como eu posso ouvir a voz de Deus? Através dos meus sentimentos. Eu percebo que Deus ele está falando comigo quando o meu coração ele se acalma, quando a minha mente ela se tranquiliza, quando ao invés do desespero eu começo a sentir esperança, quando eu vejo que o amanhã não é um lugar ruim e as coisas que aconteceram não são tudo isso. Quando eu sinto vontade de perdoar, de me arrepender, de ser melhor. Mas na maior parte do tempo, às vezes nós achamos que se nós seguirmos aquilo que Deus diz, ou nós vamos ser feitos de bobos, ou nós vamos perder alguma coisa da nossa vida, porque na maior parte do tempo nós acreditamos que diversão é pecado, que as coisas da forma que Deus propõe são chatas. Mas às vezes a gente coloca a nossa vida sobre situações que são muito piores. Quantas pessoas não adquirem um novo relacionamento e esse relacionamento vem com um conjunto de regras que se baseiam apenas na desconfiança que um tem sobre o outro, sobre o ciúme, sobre tudo aquilo que você pode fazer e desagradar os interesses das outras pessoas. E aí você acaba obedecendo outra pessoa e aceitando aquilo que ela faz. E quando isso acaba, fica uma marca tão grande dentro de você, aquele sentimento que foi feita de boba, sentimento de raiva, de ódio, de desilusão, porque as tuas perspectivas elas foram frustradas. Mas diferente das pessoas, tudo aquilo que Deus propõe é bom. E nós percebemos que o nosso chamado nem sempre ele se confunde com aquilo que nós imaginamos que seria a nossa vida. Nós construímos sonhos. Talvez vemos um filme, vemos a vida de outras pessoas, ou usamos a história da nossa família ou dos nossos pais como exemplo, querendo determinar que um bom futuro seria se aquilo acontecesse. Talvez o teu sonho é ser mãe, é se casar, é trabalhar em algum lugar ou ter a sua própria empresa. E a gente começa a pensar sobre essas coisas e a fazer de tudo para conquistar essas coisas. Mas no meio do caminho, nem sempre às vezes as coisas saem como nós gostaríamos. Você pode ter conhecido alguém, essa pessoa ter te desviado, essa pessoa ter te enganado, e agora onde tinha os teus sonhos, tinhas as tuas vontades, só tem dor e decepção. Você tá sem chão, tá sem nada. E talvez sempre esse é o momento que o Senhor ele nos encontra. Quando nós já não temos mais forças para lutar, Ele vem, estende a mão, cura as nossas feridas e começa a conversar conosco. E aí sim nós entendemos o nosso chamado, a razão da nossa vida, a razão de as coisas não terem dado certo daquela forma, porque não era esse os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, eles são muito diferentes dos nossos. Sem Deus, nós nunca poderíamos imaginar tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor, ela diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou
o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Deus, ele tem algo preparado, mas é para todas as pessoas? Não, é para as pessoas que amam, é para as pessoas que acreditam, é para todos aqueles que tiveram coragem de amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a capacidade, com tudo. É nós começarmos a tratar Deus como se Ele estivesse realmente vivo e participando da nossa vida, pensando em como podemos fazer para agradá-lo, se Ele vai ficar feliz com as coisas que nós fazemos ou não, como nós podemos buscar a Sua presença, porque aqui fica algo que é muito interessante, que essas coisas, elas só podem ser entendidas ou elas só podem ser reveladas através do Espírito. O Espírito é como se fosse a luz. Ainda que você estivesse num lugar que ele está cheio de tesouros, sem a luz você não poderia vê-los. Talvez você tocasse em alguma coisa ou outra, mas não iria muito tentar entender o que é aquilo, apenas imaginar. E às vezes a nossa vida é isso. Nós vivemos esbarrando nas coisas, mas nada acontece. Parece que a gente sempre está próximo demais e ao mesmo tempo tão distante. Parece que nada dá certo. Nada. E quando isso começa a acontecer, é tentador a gente generalizar, que eu acho que esse é o maior pecado, quando nós deixamos de reconhecer a importância das pequenas coisas. Um prato de comida, um pãozinho, um café, um copo de água, um banheiro, uma toalha, um travesseiro, uma cama. Nesses dias de calor, um simples ventilador. Talvez a condução que você tenha para ir para o seu trabalho, uma roupa para vestir. Só que quando não acontece o que eu quero, eu generalizo. Não tem nada de bom na minha vida. Só que você precisa se preparar para que essas coisas elas possam acontecer. E a preparação ela é espiritual. Eu preciso me aproximar do Senhor em verdade e em espírito. Deus ele sonda e conhece os nossos corações e os nossos pensamentos e as nossas intenções. Então não adianta nós ficarmos orando para Deus, pedindo as coisas do jeito errado, apenas pelos nossos interesses. Nós devemos pensar no nosso chamado. Como que a minha oração pode ser uma ferramenta para que eu consiga fazer aquilo que Deus colocou dentro do meu coração? Se eu pegasse a minha vida e começasse a pensar um tempo atrás, eu jamais acharia que a gente estaria tendo esse tipo de conversa hoje em dia, porque Deus ele nem participava da minha vida. Eu já fiz diversas coisas, diversas não deram certo, mas diversas vezes eu usei coisas que não deram certo em outros momentos e que se não fosse aquilo, eu não teria êxito. Talvez eu não consiga ainda entender, mas Deus ele deixa claro também que hoje nós vemos as coisas como um reflexo embaçado. Mas nós vamos ver ainda as coisas claramente. Por diversas vezes nós não entendemos o que acontece, mas eu sei de uma coisa, que em todas as circunstâncias, Deus tem esperado que eu ame, que eu perdoe, que eu viva aquilo que Ele me ensina, que eu busque a Sua presença, que eu alimente o meu espírito através da palavra de Deus, através dos louvores, através da igreja. E eu sempre falo a mesma coisa e às vezes eu acho que esse é o bug da maior parte das pessoas. A igreja não é o suficiente. A igreja é o prato. Cristo é o alimento. Não confunde. Sem Cristo não existe igreja. Sem Cristo na sua vida diariamente, não adianta você ficar aí orando e achando
A questão toda é: como estão os teus sentimentos? Você tem dependência emocional de alguém? Qual é teu maior sonho? Porque se Deus está falando para mim que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem a mente imaginou, nada que nós planejamos longe de Deus é aquilo que está no nosso chamado. Então se prepare para grandes mudanças. Se prepare para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer, como Deus imaginou. Se prepare para confiar. Temos uma passagem onde Jesus ele caminhava sobre as águas e Pedro viu e falou: eu quero, posso ir aí com você? Jesus diz: vem. Mas conforme Pedro começou a andar sobre as águas, como Jesus o fazia, ele começou a sentir medo, começou a sentir insegurança, e ele começou a afundar e gritou Jesus. Mas Jesus estava a uma mão de distância e o segurou. E às vezes é isso que nós temos que entender. Nós vamos caminhar sobre as águas, nós vamos passar sobre coisas que nós não entendemos. Há uma coisa nós não podemos ter, é medo, nem dúvida do poder de Deus, nem dúvida do amor de Deus e de tudo aquilo que Ele pode fazer por nós. Se o Senhor te chamou, é porque Ele tem alguma coisa para você. Talvez você esteja aí preocupado com o teu trabalho, com a tua família, com a saúde de alguém ou com alguma coisa. Mas será que isso é realmente importante? Ou o importante é que todos nós possamos nos salvar? O importante é a gente pregar o Evangelho para todas as pessoas. E talvez tem pessoas sofrendo, porque todos os dias Deus coloca dentro do teu coração: manda para Ele, manda para Ele, manda para Ele. E você fica: não, não, não. Isso é o chamado. É quando eu paro de negar, é quando eu nego a mim mesmo e começo a ouvir Deus e a obedecer Deus sem questionamento. Por mais que as coisas às vezes eu não consiga compreender, mas Deus deixou muito bem claro isso. E aqui vem a razão. Às vezes você tem tentado ler a Bíblia e já teve aquela expectativa frustrada de achar que é um livro difícil, complicado, ou às vezes para algumas pessoas as coisas são tão fáceis e você não consegue discernir coisa nenhuma. É que tem coisas que somente Deus ele pode nos ensinar e pode nos revelar e pode nos fazer entender. Se a gente continua lendo, lá em 1 Coríntios 2, versículo 12 e 14, a palavra do Senhor ela diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Primeira coisa para chamar a atenção, nós vemos que existem duas formas de se dizer a palavra Espírito. Uma está no minúsculo e a outra está no maiúsculo. Quando você vê no maiúsculo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Quando você vê no minúsculo, é qualquer outro Espírito. E Deus, Ele diz que nós não recebemos o Espírito do mundo. E aqui fica o ponto que eu sempre bato na questão. Se nós não estamos com Deus, nós estamos com o diabo. Não existe um meio termo, não existe um terceiro lado. Ou você é A, ou você é B. Não existe isenção, não existe você dizer: ah, eu não me interesso pela igreja, servo do capeta. Acabou. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Tá bom, você faz bem para alguém? Você ama alguém? Você ajuda alguém? Porque não fazer mal é não fazer nada. Se você tem um barco afundando e a água entra o tempo todo, tem 10 pessoas dentro desse barco, todo mundo tem uma canequinha para poder ajudar a tirar a água. As 10 pessoas não fazem nada, mas também não estão colocando água para dentro do barco. A água ela entra sozinha. O não fazer mal é olhar o mal sendo praticado e acontecido e fazer de conta que está tudo bem. Se você pisa na merda, se você se suja, você não se limpa depois, por que você não faz nada? Continua andando.
Nós sempre temos tendências a mudar as coisas que nos incomodam. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a dor do outro nos incomoda. Aquilo que nós fazemos que está errado, que não está de acordo com o que Deus ensina, nos incomoda. E nos incomoda na hora. Isso não quer dizer que nós não erramos. Erramos sim, mas aquilo nos incomoda. Porque nós começamos a discernir as coisas espiritualmente. Não mais simplesmente como antes vivíamos sofrendo. Eu tenho um livro escrito que eu usava as poesias para descrever os meus sentimentos e eu não acreditava em Deus. Como você acredita que eram os meus sentimentos? Todos negativos. E eu acreditava que o motivo dos meus sentimentos eram os meus relacionamentos. Então, se alguém me agradava ou acontecia o que eu queria, bons sentimentos. Se não acontecia, maus sentimentos. Mas às vezes não estava acontecendo nada e o sentimento ruim, ele estava lá. Porque às vezes é tentador a gente colocar a culpa em alguém. E isso me fez entender muito sobre isso. Que não é a presença ou a ausência de alguém, mas a presença ou a ausência de Deus. Então eu comecei a discernir essas coisas. E aqui nós percebemos também que nós só conseguimos entender aquilo que Deus faz, que nós só conseguimos ter gratidão pelas coisas quando o Espírito Santo está perto de nós. E talvez você fique aí se questionando por que você ajuda as pessoas e ninguém te ajuda, ou por que ninguém é grato pelas coisas que você faz. Porque o diabo ele não é grato a ninguém. Ele não tem esse sentimento, ele não entende essa palavra. Ele não fala a língua do amor. Para ele isso é insignificante. Só que ao invés de você ficar buscando aprovação nas pessoas, olha que Deus tem se alegrado e se agradado com você pelo que você tem feito. E você já tem recebido a recompensa através dos teus sentimentos. Então a gratidão, ela também é um fruto de Deus. E aqui vem a razão da Bíblia. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las. É por isso que quando nós lemos a Bíblia sem a presença do Espírito Santo, nós achamos ela um livro muito difícil. E quando nós lemos a Bíblia com a presença do Espírito Santo, é como se nós nos transportássemos para aquela época e para aqueles acontecimentos. Nós nos colocamos no lugar daquelas pessoas, sentimos o que aquelas pessoas sentiam e também recebemos aquilo que aquelas pessoas receberam. E como é bom poder sentir tudo isso. Lembra que eu falei que às vezes Deus ele coloca coisas na nossa cabeça e às vezes a gente fica pensando, poxa, mando, não mando, mando, não mando. Olha o que Deus fala. Às vezes as coisas que o Espírito coloca em nós nos parecem loucuras, mas Deus ele está vendo a nossa obediência. Se Ele pedisse alguma coisa simples para você, talvez você o faria, sem questionar. Mas Deus quer ver até onde você está disposto, por amor a Ele, fazer o bem para alguém. Porque que mal teria? Que mal teria? Por diversos e diversos tempos, eu sozinho, ficava postando, fazendo, pensando, não tinha ninguém para ajudar, não tinha nada. Hoje eu tenho um grupo de pessoas que, por Deus, eles se voluntariam e ajudam a dividir essa mensagem, que aceitaram o chamado deles, que trocaram os teus sonhos, que mudaram aquilo e têm ajudado. Não buscam mais muitas vezes os seus interesses, mas estão se lapidando e deixando que Deus use deles para levar o amor a outras pessoas. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, nem estejamos plenamente curados, mas mesmo no vazio de nós mesmos, Deus ele consegue nos usar para fazer o impossível na vida de alguém, porque às vezes aquilo que sobra para você é tudo que a outra pessoa tem. Você imagina se já não tivesse mais um devocional para você escutar? O que você faria nesses 20 minutos? Se não tivesse mais a Bíblia para você ver, se não tivesse o louvor, você ia voltar naquela velha vida, naquele desespero e tudo aquilo? Então nós temos que reconhecer e ajudar e fortalecer todas as coisas que nos fazem bem,
Porque assim como vocês, é tentador às vezes eu olhar e falar, poxa, mas talvez hoje eu esteja cansado. Talvez hoje não, hoje eu queria dormir um pouco mais. E aí? E aí o amor de Deus, ele fala mais alto. E aí, quando eu lembro de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, o que eu queria ter feito com a minha própria vida, eu me reencontro nas palavras do Senhor, eu me reencontro na minha própria vida, levanto a cabeça e vamos tentar mais um dia. Não importa quantas vezes nós erramos, o importante é que Deus esteve lá todas as vezes nos auxiliando. E será que tínhamos que conseguir? Também pouco importa. Eu acho que é indiferente todas essas coisas. O importante é participar. O importante é nós termos as histórias para enriquecer o nosso testemunho. Às vezes a doença vence, às vezes as coisas não saem como nós queríamos, mas nem por isso vai abalar a nossa fé, nem por isso nós deixaremos de louvar ou acreditar. Nós não temos outro caminho, porque ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito do mundo. E nós que já começamos a discernir espiritualmente as coisas, renunciamos às trevas. Eu não aceito mais aquilo que o mundo me dá. Então eu prefiro seguir o meu chamado, aceitar tudo aquilo que Deus coloca dentro do meu coração sem negar. Eu sei que leva um tempo para que nós possamos fazer isso, e nós precisamos ir nos convertendo e nos convencendo. E cada vez que nós fazemos isso, nós tiramos o poder dos outros e colocamos em Deus. Nada mais nos abala. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o amor seja despejado sobre a sua vida, que o céu se abra sobre você e que você possa ver a luz do Senhor raiando. Não tem motivo para desespero, não tem motivo para desesperança. O que nós precisamos é ouvir o nosso chamado e aceitar tudo aquilo que Deus tem colocado, porque ele parece loucura, mas não é. Quando você tiver o entendimento e a sabedoria do Senhor, tudo vai ficar muito claro. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.